Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez estamos reunidos aqui para essa série tão luminosa, série tão agradável de se fazer, que me causa tanta alegria, que é a contemplação nos ditos de um santo, um maravilhoso santo, o ancião Tadeu de Vitovinica. Arquimandrita Tadeu foi um monge e sacerdote da Igreja Ortodoxa da Sérvia, que viveu entre os anos de 1914 e 2003. Este religioso, ao longo da vida, manifestou esse carisma, que é o carisma do aconselhamento, e é por isso ele é chamado de ancião, não por ser um velhinho. Antes mesmo de ter chegado a uma idade muito avançada, ele já recebia essa caracterização, porque o ancião na Igreja Oriental é este que tem a capacidade de orientar as pessoas de um ponto de vista noético, de um ponto de vista, verdadeiramente espiritual. Muitas vezes esses anciãos podem ser até pessoas leigas, não é necessário que seja um monge, não é necessário que seja um sacerdote. Existem mulheres também que são anciãs, né? E essas pessoas são os pais espirituais, aqueles que podem orientar de uma maneira positiva, o aspirante espiritual na via, do cristianismo oriental. Existem essas percepções. E isso é muito similar a outras modalidades, desta parceria, entre um professor espiritual e o seu seguidor, o guru e seu discípulo. Então o ancião Tadeu é uma dessas personalidades. Eu já contei aqui algumas vezes, que em um dado momento da minha vida eu pude ter contato com uma entrevista que o ancião Tadeu tinha feito. E contato com aquela entrevista, com o ancião falando ali, com a sua presença, com o seu olhar, com a sua voz e evidentemente com seus ensinamentos, foram transformadores na minha mente e, digamos assim, dissolveram muitos elementos que atavam a minha compreensão espiritual mais positiva. Evidentemente que eu não me transformei completamente, mas é assim que acontece, quando você tem contato com um santo. Sri Ramakrishna Paramahansa diz que a coisa mais poderosa para avançar em vida espiritual é o contato com os santos, Sadhu Sangha, estar na companhia dos sadhus, Sadhu Seva, servir aos santos. Por quê? Dizia Sri Ramakrishna. Essas pessoas que alcançaram um alto grau de espiritualidade, não confundir isso com título litúrgico, título acadêmico ou uma posição hierárquica, nada disso, nenhum nome, Mas quando essas pessoas alcançam o conhecimento do real, o conhecimento de Deus, elas conseguem transmitir espiritualidade. E isso é impossível, de se fazer através de academia teológica, titulações deste ou daquele tipo. Apenas os genuinamente dotados desta proximidade com o Senhor pode transmitir um pouco desta graça, Como disse Ramakrishna, aqueles que têm um mandato. Então, o ancião Tadeu é para mim uma dessas personalidades, que apenas e tão somente por existir manifestam essa graça, como um reflexo, E eu fico muito feliz então de fazer essa série que se dedica a cada episódio meditar aqui em 5 ditos do ancião Tadeu. Estamos já aqui seguindo, com esses episódios, e hoje vamos então meditar em mais 5 ditos maravilhosos. E eu espero de todo o coração que todos aqueles que possam ouvir essas palavras e as considerações que eu esteja fazendo aqui possam desenvolver um profundo apego por Deus, um anseio profundo pelo Senhor, e que cresçam em amor e devoção. O primeiro dito de hoje é o seguinte: quando você se levanta de manhã, não saia de casa sem orar, e à noite dê graças a Deus pelo dia maravilhoso. Um dito tão singelo, tão simples, mas tão importante. Essa pontuação, do início do dia e do final do dia, com oração, com contemplação, com agradecimento, com meditação em Deus, é absolutamente vital. Nós, às vezes, podemos ter, assim, de acordo com a nossa tradição religiosa que a gente seguir, um grande aparato de coisas que são costumeiras de se fazer e que são piedosas de se realizar. Muitas formas diferentes de servir a Deus
flores, incenso, água, alimentos, orações específicas, formas de se prostrar, tudo isso. Mas o coração de tudo isso é um anseio de estar perto de Deus e compreender que Deus é a pessoa divina que habita na sua vida. Então, se você tem uma casa, se você tem um apartamento pequeno que seja, e você tem um cantinho lá, limpinho, arrumadinho, simples. Não precisa de nada demais, nada de grande constituição material, ok? Não estou falando aqui de brocados, de tecidos, de ouro, de peças, de cristais e de... Não. Mas com singeleza, mas com profundo respeito, com profundo amor. Esse lugar santo, o altar da sua casa, ele é um lugar de ponto de encontro com o Senhor. Ah, Marcelo, mas Deus está no seu coração, Deus está nas flores, Deus está no ar, Deus está nas pessoas, Deus está no seu inimigo, Deus está no seu amigo, Deus está na vida. É tudo verdade, mas você não se relaciona com Deus através desta percepção intelectual. Essa percepção intelectual ela é correta, só que ela não é nada na sua vida, enquanto você não tiver conhecido Deus. Depois que você conhecer Deus, você vai olhar para o seu inimigo e você vai ver o Senhor brilhando no coração dele. E ele todo se irradiará para você como se fosse um templo. Aí você vai abraçar o seu inimigo e o seu inimigo não será mais seu inimigo. Mas isso, meu amado, é quando você tiver alcançado este dom dado pela graça de Deus. Antes disso é tudo papo furado. Papo furado. O real mesmo é que você tem um encontro com o seu Senhor através desses meios dados pela misericórdia de Deus. Ah, mas eu não tenho um altarzinho, eu sou tão pobre que eu não tenho nem mesmo um lugarzinho para colocar. Ok. Sem nenhuma imagem, você vai ter o Senhor lá no seu coração. E você vai se levantar de sua cama na manhã e vai dedicar os seus primeiros pensamentos ao Senhor amado, agradecendo por mais um dia que o Senhor o fez acordar e pedindo para que Ele não deixe você esquecer dele. O que você vai pedir? Eu vou pedir para eu conseguir um emprego, eu vou pedir para eu conseguir uma namorada, eu vou pedir para eu conseguir, sei lá, dinheiro, eu vou conseguir que as pessoas me aplaudam, eu vou conseguir encontrar uma promoção no mercado para que eu compre café com um preço que não seja tão exorbitante. Não. Você vai pedir para que Deus não lhe permita esquecer dele. E essa é a graça maior. Eu pedir a Deus por lágrimas por ele, saudade por Deus, não é? E quando você for voltar para casa, você vai dar graças por tudo, você vai meditar sobre o seu dia e vai pedir que Deus permaneça com você para todo sempre. E que se naquele dia você partir desse mundo pela vontade dele, que você seja recolhido em sua graça. E que se Deus destinar você ao inferno, que você não se esqueça dele, mesmo lá. Não é? Porque aí você vai estar no céu. Não é? Então, oração. Oração. Ter essa percepção de que a vida espiritual, ela não pode ser assim, eu não penso em Deus não, mas tudo que eu faço é uma atitude para Deus porque Deus está em tudo. Não, isso aí é morte espiritual. Há quem pregue isso, inclusive profissionalmente, ganhando muito dinheiro com isso. Não siga por esse caminho. Siga pelo caminho do relacionamento pessoal. Segundo dito do São Tadeu de hoje. Assim como uma pequena partícula de poeira que cai em seu olho pode impedi-lo de ver, assim também uma pequena distração sobre algum assunto irrelevante pode impedi-lo de orar. Veja, uma partícula de poeira é uma coisa pequenininha, né? Mas ela incomoda bastante a nossa vista. Então também uma pequena coisa do mundo que domina demais a nossa mente pode nos impedir de orar de modo verdadeiro. Que é o quê? Eu estou diante do meu Senhor. Então eu não estou preocupado com nenhuma outra irrelevância. Qual a relevância? O câncer, a guerra nuclear, o divórcio, seja lá qual for. Problemas sérios, ok? Que eu estou descrevendo aqui. Mas que perto disso são irrelevantes. Então, o que nós fazemos é que nós obscurecemos a nossa capacidade de orar por causa da escalação errada do nosso time de futebol, né?
porque um político falou uma coisa lá e eu não tuitei, né? Porque uma pessoa não curtiu uma postagem que eu fiz, não é verdade? Ou porque no elevador alguém fez uma grosseria. É assim que a gente obscurece a nossa oração. Então, essa pequena partícula de poeira é o pensamento mundano. Então, o que nós devemos pensar? Deus conhece nossas limitações. Então, durante o dia, a gente está sempre muito engajado nas coisas da vida. Mas no momento da oração, a gente deve tentar ser o mais concentrado possível. Não é? Não se trata muito bem de como a gente pronuncia uma palavra, de como a gente entoa um cântico, de que flor, de que tipo a gente ofereceu a Deus, ou se a nossa roupa está adequada. Não. Se importa da nossa atenção, a nossa mente. A nossa mente deve estar unidirecionada a Deus. A nossa mente não é pura. Os nossos pensamentos são obscurecidos. Mas o nosso esforço de levar a nossa mente para Deus é o suficiente no que diz respeito a esse foco, não é? E então Deus nos purificará. Ele receberá esse nosso esforço de direcionar o nosso olhar espiritual para Ele, não é? Então, concentração é fundamental. Terceiro dito: se olharmos distraidamente, então não estamos orando em espírito e em verdade. Se orarmos distraidamente, então não estamos orando em espírito e em verdade. Aqui uma complementariedade, né? Podemos dizer assim, né? Podemos até dizer isso como um dito, o mesmo dito, né? Não como dois ditos separados. Porque é justamente isso, né? A gente está distraído. Se eu estiver distraído, por exemplo, aqui, não consigo fazer esse vídeo, né? Alguns instantes atrás, a gatinha estava aqui pulando de um lado para o outro. Não tem como fazer, né? E eu estou aqui numa tarefa que é séria, é importante, mas não se compara ao momento da oração, momento único da oração, momento íntimo, né? Só você e Deus. Ninguém mais está vendo. Você não está gravando, né? Você não está esperando que as pessoas analisem você. Você está, né? Você e Deus. Então, se você não está concentrado, definitivamente você não está orando em espírito e em verdade. Ou seja, você não está buscando Deus de fato. A gente pode se enganar, não é? Até mesmo na nossa mais genuína vontade de sermos espirituais, nós podemos estar fazendo a coisa mecanicamente, distraidamente. Não é? É tão complicado, né, você manter a atenção em uma coisa só. Então a oração exige isso para o quê? Para que tenha validade. Não validade sacramental, validade no sentido concreto. Não é? Outro dito então: todos devem fazer a oração de Jesus. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim. Claro que o ancião Tadeu, ele era um religioso da Igreja Ortodoxa. E claro que a maioria esmagadora dos seus contatos eram com pessoas que eram devotos da Igreja Ortodoxa. Ele não era, né, uma figura pública assim, né, um padre cantor, alguma pessoa que alcance grande notabilidade, uma outra época, né? Então o ancião, ele não era uma pessoa assim famosa. Ele era conhecido por aspirantes espirituais que tiveram a graça de poder ver, né? Então ele entrava em contato fundamentalmente com peregrinos ortodoxos, com fiéis ortodoxos, com pessoas que estavam buscando aquela fonte. Ainda que também muçulmanos tenham procurado, e católicos, e pessoas de outras crenças, com certeza. Sempre foram recebidos por ele com muita afeição. Ele nunca fez distinção de pessoa para poder falar sobre aquilo que pudesse melhorar a sua vida espiritual, que é aumentar o amor por Deus. Mas fundamentalmente eram cristãos ortodoxos. E na Igreja Ortodoxa você tem essa oração: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, tem piedade de mim, um pecador, na versão mais extensa. Ou às vezes, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, né? Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim. Kyrie eleison, Senhor, tem piedade, na sua versão mais reduzida. Então existe um clássico da literatura espiritual chamado Relatos de um Peregrino Russo, que o centro da coisa é isso, né? O homem entendia, né, o dito de São Paulo, né, como orar sem cessar, como manter sempre orando, literalmente, sempre mantendo oração.
E o veículo que ele encontrou para isso foi a oração de Jesus, né? A prática dos exicastas, né? Os monges exicastas do Monte Athos praticam a repetição da oração do Senhor. Então, o que ele está dizendo aqui é algo que Sri Ramakrishna também diz. Repetir o nome do Senhor é fundamental, não é? Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, tem piedade de mim. Quantas vezes o nome de Deus é dito aqui, não é? Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então, aquele que mantém a sua mente nessa oração se beneficia poderosamente. Sobretudo, evidentemente, se o seu ista devatar, se o seu ideal escolhido é o Senhor Jesus, né? É claro que um devoto, por exemplo, de Sri Ramakrishna, não vai ter problema nenhum de fazer a oração de Jesus, ok? Mas talvez ele esteja mais apegado ao nome de Sri Ramakrishna. Um devoto de Rama, um devoto de Krishna, né? Um devoto de Sri Chaitanya. Mas o sentido é que o ancião Tadeu está falando aqui para uma específica pessoa, para um cristão ortodoxo. Definitivamente, podemos entender assim. Então qual é o sentido aqui? Mantenha-se apegado ao seu Senhor. Mantenha-se apegado ao seu ista. Mantenha-se apegado ao seu ideal escolhido. Rogue a ele com fervor sempre. Isso não é uma vã repetição. Alguém pode pensar assim, o Senhor disse, não faça como os pagãos que ficam com vãs repetições. Qual eram as vãs repetições? Era aquela tentativa de vencer Deus pelo cansaço ou de entender que uma certa métrica, uma certa quantidade, uma certa fórmula era mágica. Não. O ponto da repetição da oração de Jesus e de qualquer outra oração que tenha esse sentido anelante é que ela mantém a sua mente em Deus. Então, se você mantém-se orando ao Senhor Jesus com o sentido concreto dessa oração, ó Senhor, tem piedade de mim. É claro que isso tem um fundamento absurdo. Ela tem uma concretude total. Você está de fato levando toda a sua capacidade de intelecto, toda essa capacidade de pensamento e intenção para o seu Senhor de uma forma humilde, suplicante, completamente rendido e confiante nele. Confiante na misericórdia de Deus e com rendição absoluta. Sri Ramakrishna dizia, né? Reclame a Deus o seu direito de filho, ele dizia, né? Na forma tamásica, você reclama a Deus, ó Senhor, sou seu filho, né? E a oração de Jesus é essa súplica. Ó Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim. Tem piedade de mim porque eu me distraio. Tem piedade de mim porque eu me esqueço. Tem piedade de mim porque eu não consigo sempre dedicar o meu melhor pensamento a Ti. Ajuda-me, Senhor. Um outro dito. Orar é extrair a energia a partir da fonte da vida. Então esse é um ponto importante, né? O ancião Tadeu falou em uma outra oportunidade que o estado de comunhão com Deus é o estado natural. Por quê? Porque nós somos anchas, partes de Deus, não é? A nossa natureza espiritual, a real natureza, ela é parte de Deus. Então, quando nós oramos, o que nós estamos querendo? Nós estamos querendo vínculo, anelo com o Senhor, com Deus, a nossa fonte. Então, a nossa motivação advém do próprio Senhor. No caso da tradição cristã, né? O Senhor Jesus nos ensina a orar o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. Vemos que é o próprio Senhor ensinando a como se conectar a Ele, não é? Ele toma a forma do orante. Isso o tempo inteiro nós vemos na vida de Sri Ramakrishna, né? Ele toma a forma do suplicante. Chaitanya também. Então, isso é para que possamos entender, né? Ao orar, estamos nos conectando com a nossa real natureza. Quando estamos falando sobre política, quando estamos falando sobre filosofia, quando estamos falando sobre perspectivas do mundo, nós estamos conectados profundamente com a nossa natureza pequena, com a natureza transitória, com essa roupa que nós estamos vestindo. Então é como se alguém vestisse um certo uniforme e se sentisse profundamente motivado a fazer as coisas daquela profissão, ok? Eu vesti o uniforme do faxineiro. Então, agora eu me sinto, né, mais armado para limpar as coisas. Eu vesti o uniforme de um policial. Então, agora eu me sinto mais, né? Então,
nós estamos, né, pegando nessa estrutura do mundo, esses UPADs, esses condicionamentos, e estamos nos vinculando às nossas formas. Isso é muito importante para desempenhar as funções aqui, evidentemente, não é? É importante que o médico se sinta plenamente médico. Mas no que diz respeito a nos sentirmos verdadeiramente filhos de Deus, temos que ter essa consciência de que nossa verdadeira vestimenta é espiritual, luminosa, refulgente porque da natureza do Senhor. Então, quando oramos, estamos conectados à nossa fonte. Somos refulgentes porque somos parte de Deus. Nós somos completamente dependentes de Deus. Nesta nossa personalidade aqui, transitória, pequena, somos dependentes de sua lei, né? A lei do karma, por exemplo. Mas o que nós realmente somos, aquele que veste a roupa, é ainda assim completamente dependente do Senhor. Então, quando oramos, não é? Retiramos essa energia da fonte. Não é de nós. Não é da nossa... A energia que nos vivifica, que nos fortalece quando estamos orando, quando sentimos essa presença, é da fonte, o Supremo. Não é? Mais um dito, porque aquele outro dito era meio complementar, né? A humildade é a perfeição da vida cristã. A humildade é uma característica divina. Onde há humildade, seja na família ou em sociedade, sempre se espalha paz e alegria divina. Absolutamente verdadeiro. Não é? Aquele homem rico foi até o Senhor Jesus e disse: bom mestre, como faço para alcançar a vida eterna? E o Senhor Jesus disse a ele: porque me chamas de bom, bom é apenas o Pai Celeste. Nós sabemos que o Senhor é todo bom. O Senhor é o próprio bem encarnado. Mas ele é professor da humanidade, então ele estava ali ensinando a como cada um deve se ver. Como cada um deve se posicionar. Não é? Sri Ramakrishna também dizia isso. Né? Certa vez ele foi a uma peça de teatro com um amigo rico, né? Keshab Sen, e era uma festa sobre uma celebração de um teatro, era uma peça sobre a vida de Sri Chaitanya, e as pessoas diziam para Keshab é o novo Chaitanya, e Keshab ficava muito orgulhoso daquilo. Sri Ramakrishna só olhava. Então Keshab, um pouco constrangido porque estava ao lado de Thakur, disse assim: se eu sou Chaitanya, quem será ele? E Sri Ramakrishna, olhando para aquilo, dizia: eu sou apenas a poeira dos pés dos devotos. Eu sou apenas a poeira da poeira dos seguidores dos devotos. Né? Se colocava como baixo, como pequeno, como inexpressivo. Por quê? Porque essa é a maneira de você ensinar. Não é? Essa é a maneira de você conduzir. Dizia Thakur: não seja como esses que dizem eu sou aquilo, eu sou Deus. Não seja ridículo. Se comportando assim, você é como aquele mendigo que, tendo visto lá uma falha na segurança, correu e sentou no trono do rei. Ele acha que é rei, mas então os seguranças vão lá e tiram ele a pontapés. Seja como aquele outro mendigo que se tornou amigo do rei. Então o rei chama ele lá no meio da multidão e diz: senta aqui, amigo, ao meu lado. E todos o respeitam. Então, humildade é a base de tudo, não é? Nós podemos aprender algumas coisas na vida. Podemos ler, né? Esses vídeos que eu faço aqui no canal, a maior parte deles são de leitura de livros, né? E a leitura de livros é uma coisa importante, né? O conhecimento. Mas o que a gente realmente aprende quando a gente lê coisas importantes é que a gente sabe muito pouco. Que a gente sabia muito menos antes. E que definitivamente a gente sabe muito pouco, não é? Que quando a gente alcança um conhecimento mais forte de alguém, de alguma coisa, de algum conceito, é apenas uma partícula. E certamente existem pessoas que conhecem infinitas outras coisas mais. Não é? E que se nós conhecemos alguma coisa bem, a ponto de dizer que dominamos um assunto, existem infinitos outros assuntos que a gente não sabe. E sempre será assim. Então, ao contrário de Deus, não é? Deus é a fonte de todo conhecimento, de toda beleza, de toda sabedoria, de toda bem-aventurança. Nós somos sua parte, então nós não temos conhecimento de tudo. Mesmo quando temos a visão de Deus, temos apenas uma visão parcial daquilo que Ele nos permitiu conhecer. Outros tiveram outras visões, não é? Então a humildade, definitivamente, é realmente, né, a base de tudo, como diz aqui o ancião, né? É a perfeição da vida cristã,
Porque o Senhor Jesus é aquele que disse, né? O Filho da humanidade, não tenho de repousar a cabeça. Sejam como eu, copiem de mim, que sou manso e humilde de coração. Não é? Veja, perfeição da vida cristã. É perfeição. O estado mais perfeito é o estado humilde. Não é? Uma característica divina. Então toda vez que você vê alguém humilde, verdadeiramente humilde, ok? Não falsamente humilde, verdadeiramente humilde, essa pessoa tem uma característica divina. Brilha nela uma característica da sua natureza real. Onde há humildade, seja na família ou em sociedade, sempre se espalha a paz e a alegria divina. Ou seja, quando você é humilde no meio da sua família ou no meio das pessoas de fora da sua família, sempre que você espalha é paz e alegria divina. Não paz e alegria do mundo, paz e alegria divina. Então, que possamos atentar isso como um parâmetro, não é? É muito difícil ser humilde. Muito difícil. Nós somos tão pequeninos, mas nós somos orgulhosos de qualquer coisa que nós façamos. Não é? Eu sei que existem pessoas que às vezes trabalham a própria questão, né, de ser um pouco mais orgulhosas para não sucumbirem, né, a um menosprezo, e às vezes até por condicionamentos da vida precisaram se levantar um pouco para não serem rebaixados por pessoas injustas. Eu não estou falando disso. Não estou falando de você ser uma pessoa confiante. Confiante é importante. Você é filho de Deus. Mas a humildade no sentido de sempre saber que, né, você não pode se fazer juiz dos outros, né? Fazer muito duro, fazer muito, né, assim, bravio, sem o mandato de Deus. Então, é disso que o ancião Tadeu está falando. A gente está falando muito bem. É isso, meus amigos. Mais ditos maravilhosos, coisas que podem ser conectadas à nossa vida concreta, direta. Deixe maravilhoso amigo de Deus, no ancião Tadeu. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês acompanhem os vídeos anteriores. E, sim, compartilhe com os amigos que vocês acham que possam se beneficiar desse conteúdo. Eu conheço poucas pessoas, o canal é pequenininho. Mas se cada amigo que se ver aqui é contemplado por uma edificante postagem passar para mais um amigo pessoal, eu posso alcançar pessoas que eu não teria como chegar. Tá bom? Esse é um pedido que eu faço a cada um de vocês. Esse canal, vocês sabem, não é monetizado. Meu objetivo aqui não é ser uma pessoa muito popular, não vai acontecer. Mas que mais pessoas possam se beneficiar, isso é muito bom. Tá bom, meus amigos? Então, até a próxima semana, onde teremos mais ditos aqui para meditar. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.